Quanto custa para averbar uma construção no registro de imóveis? Já vou te explicar aqui sobre esses custos de averbação, mas antes, para eu me apresentar, meu nome é Gabriele Sassi, eu sou engenheira civil, especialista em regularização de obras e proprietária da GK Engenharia, meu escritório que trabalha com regularização de obras em todo o Brasil. Já aproveita, se inscreve aqui no meu canal, nós temos conteúdos novos toda semana. E se você tem alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. Então vamos lá, antes de eu te falar quanto custa o processo de averbação, deixa eu te explicar o que é a averbação de construção. Todo imóvel, todo terreno, ele tem uma matrícula que é o documento oficial daquele imóvel. Essa matrícula, ela fica lá no registro de imóveis. Essa matrícula, ela traz a descrição do seu terreno. Então, ela vai falar as medidas do terreno, qual que é a metragem total, vai falar quem é o proprietário atual desse terreno, se ele tem alguma alienação, ou alguma outra averbação específica. E aí, quando a gente faz uma construção, a gente precisa informar naquela matrícula que agora aquele imóvel não é só mais um terreno baldio, que agora aquele imóvel ele tem uma construção em cima. Então, na matrícula precisa constar as informações dessa construção, quantos metros quadrados, o tipo de construção, se é uma residência, se é um comércio, se é um prédio, e também o material, se é uma construção de alvenaria, uma construção pré-moldada. E para a gente inserir essa informação na matrícula, a gente faz esse processo de averbação de construção, que é a última etapa do processo de regularização da obra. A averbação de construção, ela é regida pela tabela de emolumentos do Tribunal de Justiça. Para cada estado, a gente tem uma corregedoria específica. Então, essa tabela de emolumentos, ela varia de estado para estado. Então, em Santa Catarina, em todos os municípios, em todas as comarcas de registro de imóveis, o formato de cálculo de emolumentos, ele é o mesmo, porque ele é padronizado por essa tabela estadual. Agora, quando a gente vai olhar para o cálculo dos emolumentos, como cada estado tem uma tabela, também, às vezes, o cálculo para cada região, ele é diferente. Geralmente, esse cálculo ele é feito com base no custo da obra. Então, quando a gente faz um requerimento de averbação de construção, a gente tem que declarar o custo real daquela obra, porque é esse custo que vai ser a base de cálculo para os emolumentos do processo. Mas como que você faz, então, para descobrir o valor desses emolumentos? Nós temos duas opções para você descobrir o valor antes de fazer o protocolo para que você possa se preparar financeiramente, porque esses emolumentos eles precisam ser pagos à vista lá para o registro. A primeira opção é você ir diretamente na comarca, informar o custo da obra que você vai declarar no requerimento para que eles te passem um orçamento prévio. Mas a gente tem uma opção que é mais prática e mais rápida, que é consultar a tabela de emolumentos através da internet. Porque os tribunais de justiça, eles têm o site, para cada estado tem um site do TJ, e ali a gente consegue pesquisar a tabela de emolumentos. Então, se você entrar no Google e pesquisar tabela de emolumentos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, eu sempre escrevo já abreviado, eu coloco tabela de emolumentos TJSC para Santa Catarina, ou TJSP para São Paulo e assim por diante. Ali você já é direcionado para o site, você escolhe a tabela de emolumentos do ano vigente e aí você faz a consulta. Nessa tabela vão ter padrões de emolumentos não só para o registro de imóveis, tá? Vai ter cartório de notas, cartório de protestos. Então você procura a tabela do registro de imóveis e aí você procura o item que fala de averbação com valor econômico. Porque a averbação de construção é uma averbação com valor declarado. Então, lá vai ter um valor padrão a depender do custo da sua obra. Por exemplo, em Santa Catarina, a gente tem um teto, então até um valor ali de mais ou menos R$304 mil atinge o teto dos emolumentos, porém, depois desse valor de R$304 mil, que é o custo da obra, a cada R$50 mil a mais no custo da obra, aumenta R$50 no valor teto dos emolumentos.
São Paulo já tem uma tabela muito mais extensa, onde ele vai trazendo faixas de valores. Então, ele vai trazendo ali, obras de 500 a 600 mil reais. Vai ter um valor de 1 milhão a 1 milhão e 200, vai ter outro valor. Então, a gente consegue consultar de acordo com a faixa que se enquadra o custo da sua obra. Mas agora vamos ver, eu trouxe aqui alguns valores só para vocês terem uma noção de como a gente tem essa diferença de emolumentos. Eu trouxe aqui várias obras com algumas metragens, eu vou falar qual que é a metragem e o custo estimado dessa obra e falar para vocês quanto ficaria o emolumento para averbar essa construção em Santa Catarina e em São Paulo, para vocês verem como tem diferença de custos para cada estado. Então, uma obra de 90 metros quadrados com a estimativa de custo de R$ 257 mil, em Santa Catarina você paga R$ 1.024. Já em São Paulo, R$ 630 para averbar essa mesma construção. Uma obra de 150 metros, onde o custo fica R$ 429 mil, aqui em Santa Catarina você gasta R$ 1.150 para averbar, em São Paulo, R$ 831. Uma obra de 260 metros com um custo estimado de R$ 744 mil, em Santa Catarina você paga R$ 1.465. Já em São Paulo, R$ 1.099. Uma obra de 320 metros com um custo de R$ 916 mil, você paga em Santa Catarina R$ 1.637. Em São Paulo, R$ 1.099. Uma obra de 450 metros em Santa Catarina você paga R$ 2.000. Em São Paulo, R$ 1.366. Uma obra de 600 metros em Santa Catarina você paga R$ 2.439. Em São Paulo você paga R$ 1.634. Então a gente vê que em todos esses cenários, em todos esses exemplos, o emolumento de averbação em Santa Catarina sempre fica mais caro. Então o gasto para a averbação de construção, ele vai ter essas variações a depender da região, do estado da sua obra. Se você tem dúvidas sobre o processo de averbação, se você precisa de assessoria para averbar a sua construção, o escritório da GK Engenharia consegue te ajudar com isso. O processo de averbação pode ser feito de forma 100% online em todas as comarcas de registro de imóveis do Brasil e por isso que a GK Engenharia ela consegue te ajudar independente do local da sua obra. Então é só entrar em contato com a gente que a gente já te passa uma proposta e inicia esse processo para você.